Já ajeitou. Se não, o pessoal de casa não. Se não, o pessoal de casa não escuta. Muita luz. Que fica aqui, né? Na ponta. Aperta onde? Você aperta aqui para avançar, aqui para recuar. Uma água para você. Tá aqui. Acho que desligando de cá fica melhor, né? Boa noite. Algumas pessoas aqui já me conhecem, outras não, porque eu passei um tempo distante, porque eu fico via feira, via Salvador. Mas esse período agora eu fiquei mais presente. Né? E o trabalho que foi solicitado ser feito foi falar um pouquinho sobre essa questão do respeito ao próximo. O que será que é o respeito ao próximo? Alguém aqui arriscaria dizer? Bora, gente. O que seria esse respeito ao próximo? O que a gente já faz no dia a dia que a gente tem como respeito ao próximo? Uma das coisas que eu acho que é respeitar a liberdade de expressão. A forma de cada um ser, e calçar, falar, comportamento a gente nem arranja muito porque é uma outra situação. Mas respeitar a forma de ser de cada um. Sim, isso é muito importante. Que a gente tem com a gente e aceitar também a forma de ser do outro. Com certeza. Mais alguém? Eita, que todo mundo hoje ficou mudo. Vocês já praticam, vocês vão ver que no decorrer da palestra, que a gente já pratica, vocês não, porque eu vou me incluir também. Nós já praticamos isso no dia a dia. É algo que é comum nas nossas vidas. Tem coisas que a gente ainda não pratica, ou que a gente dá passinhos de formiguinha, naquela questão do aperfeiçoamento moral de cada um, porque é individual, não é coletivo. E aí, nesse processo de caminhada, a gente vai aprendendo. Tem coisas que a gente realmente ainda não pratica. Ou se pratica só um pouquinho. Mas isso não quer dizer que a gente é ruim. Tá? É a caminhada de cada um. É a caminhada evolutiva de cada um de nós. Então, como o Altair já iniciou, ele falou um pouquinho lá sobre o prefácio do livro, dessa questão da proposta do livro. Ele tem lá vários capítulos, não são grandes, são pequenininhos, mas que trazem assim uma proposta reflexiva muito, vou dizer assim, muito intensa. Porque o que o espírito Lancelin, ele traz são questões atuais que nos fazem refletir de uma maneira muito íntima, certo? Então é o que a gente vai ver aqui no desdobrar da situação. E vai ter um momento lá que eu não coloquei as questões do livro dos Espíritos nos slides, que aí eu vou pedir licença no momento a vocês para ler, certo? Uma pergunta e uma resposta do livro dos Espíritos que tem relação, que faz relação com a temática. Ok? Bom, então vamos seguir aqui. João Nunes Maia é a pessoa que fez a psicografia. Tá? Essa parte que eu trouxe, que nós trouxemos aí no primeiro slide, eu achei, não sei, porque eu acho que na hora foi uma inspiração, que tem tudo a ver com a temática. É um trecho que tem lá dos 10 mandamentos, que ele inicia assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39. Teria como apagar aqui?
porque tá claro para mim, aí fica às vezes ruim. Então, quando tem lá nessa máxima, né, nesse mandamento lá, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é amar a Deus. Mas o segundo mandamento que tem, que é tão importante quanto esse primeiro, é que a gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. E isso não é fácil. É fácil? Porque muitas vezes a gente ama aquele próximo que está perto da gente, que a gente convive na caminhada porque a gente já conhece os costumes da pessoa, né? Tá ali na convivência, às vezes porque é uma pessoa que tem um laço consanguíneo com a gente. E aí é tão fácil quando a gente passa a amar aquele próximo, né? Que está ali perto da gente na convivência do dia a dia. Mas quando é uma pessoa que nos faz mal, que nos prejudica de alguma forma, pode ser algo que, por exemplo, na parte profissional, na parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada, uma pessoa que por algum motivo fez alguma coisa a gente que a gente não gostou, que feriu de alguma forma a gente. Será que é tão fácil assim amar essa pessoa? Muitas vezes a gente se depara com essas situações. Como tem situações aí que existem pessoas que o quê? Vamos dizer, uma pessoa da minha família ou outra pessoa veio e tirou a vida, ceifou a vida, né? Como se fala, dessa pessoa que era muito próxima a mim. Será que vai ser tão fácil assim a gente amar aquele outro? Nos tirou um ente querido de perto da gente. Não é fácil. Mas são coisas que, no processo evolutivo da gente, por leis, por situações pelas quais nós passamos, pelas quais nós vivenciamos enquanto espírito, que a gente não sabe. Porque no processo da pluralidade das existências, nos processos reencarnatórios, o que Deus ele faz para a gente de bom? Alguém lembra? Quando a gente reencarna, quando a gente volta à vida carnal, material, ele nos dá a possibilidade do esquecimento. Por quê? Porque ele nos dá essa oportunidade do esquecimento. Então, ele nos dá essa bênção. Porque já pensou? Eu fiz mal a alguém ali, né, na esquina, na outra encarnação, matei uma pessoa, né? E aí, eu volto numa próxima reencarnação, né? Aquela pessoa volta comigo no mesmo seio familiar, só que aquela pessoa sente uma aversão para comigo, mas não sabe dizer o que é. Já pensou se soubesse? Será que conseguiria me perdoar pelo processo, pelo mal que eu pratiquei a ela? Então, é por isso que nós temos essa bênção, que é o processo, né, do esquecimento, para que nós possamos tentar resgatar, né, os processos através de uma nova encarnação, podendo, dessa maneira, tentar, né, se modificar internamente, tentar nos aproximar das pessoas, tentar gostar dos inimigos. Não é fácil. Possa ser até que eu não consiga gostar daquela pessoa, mas, pelo menos, se eu der um passinho, mesmo que seja pequeno, tentando me aproximar daquela pessoa através do respeito, através do cuidado, através do poder ajudar aquela pessoa, e tentando vencer aquela aversão que tem dentro de mim, que eu não sei de onde vem, porque eu estou lá com o véuzinho do esquecimento, mas que eu preciso, de alguma maneira, de alguma forma, quebrar aquelas amarras. Então, quando vem essa máxima aí para a gente, muitas pessoas falam assim, mas é tão fácil amar os amigos, mas os inimigos é tão difícil. Mas a gente precisa, dentro do nosso processo, certo? Falar, todo mundo pode chegar assim e dizer assim, falar é fácil, na prática é difícil. Mas se a gente não tenta, a gente nunca vai sair do processo da dificuldade.
né? A gente precisa dar o primeiro passo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Bom, e aí lá no capítulo 5 do livro Cirurgia Moral, tem lá o título Respeito ao Próximo, e o espírito Lancelin, ele começa da seguinte maneira: Deus não nos fez desligados da humanidade. Somos elos da grande corrente universal e as energias divinas que vão alcançar os outros devem passar por nós, beneficiando-nos e ao nosso próximo. Bom, carecemos dos outros, qual eles de nós? Me ajuda? Na imensa vinha do nosso Pai Celestial. Portanto, nosso segundo dever é amar o próximo como nos aconselha o Mestre por intermédio do seu Evangelho de Luz. Bom, quando ele fala assim, Deus não nos fez desligados da humanidade, o que a gente entende, né, se alguém quiser falar? O que a gente entende por estar ligado à humanidade? Que processo é esse? Socialização. Socialização, muito bem. Então, nós precisamos viver em sociedade. Alguém vive sozinho? A criança, quando nasce, nossos bebezinhos, quem é mamãe já que teve bebê, os pais que estão aqui, que criaram filhos, quando a criança nasce, por quê? Qual é a primeira coisa que ela faz? É escrever ou falar? Falar. E por que ela fala? Necessidade da comunicação, né? Mas o que ajuda ela a falar? É o contato o quê? Com as pessoas. Com as pessoas. É o contato social. A criança, ela vai aprender a falar. Tanto é que o que a gente ouve muito é que a criança, ela tem uma facilidade maior para aprender línguas do que uma pessoa mais adulta. Não é que a gente não consiga aprender. Se eu quiser ir lá fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, agora eu vou ter uma dificuldade maior. Mas a criança, enquanto criança, coloca ela no curso lá de inglês, no curso de espanhol, ela vai aprender as línguas com muita facilidade e naturalidade. Por quê? Por conta dessa questão do contato social que ela tem no princípio. Então, nós precisamos viver em sociedade. Eu não me lembro aqui agora o nome do filme que eu assisti. Não me perguntem porque eu não vou lembrar. Mas contava a história de um homem que, ao nascer, ele ficou trancado dentro de uma casa e todos os dias tinha uma pessoa, que era um outro homem, que ia até a casa dele, até esse local que ele estava trancado, que era tipo um celeiro, e colocava comida para ele. Ele estava lá, ele estava com a calça, com a blusa, mas não tomava banho, barba por fazer, ele já estava em idade avançada. Então, ele sempre, desde quando ele nasceu, quando chegou até essa família, ele foi posto lá. Num determinado tempo, numa determinada idade, ele retirou esse homem desse local e levou ele para a cidade. E quando deixou ele na cidade, entregou uma carta para que ele fosse até o padre da localidade para entregar, mas ele só executava coisas automáticas. Por exemplo, ele só sabia o nome dele e o nome dessa pessoa. E como ele tinha que se apresentar a essa pessoa, que foi como essa pessoa ensinou. E não andava direito. Quando chegou nessa cidade, que as pessoas começaram a encontrá-lo, né? Que ele começou a ser inserido na sociedade, ele começou a aprender. Isso eu estou falando de uma forma resumida, porque o filme ele tem muito mais coisas. Ele começou a aprender a falar, ele começou a aprender o que era a questão da dor, porque até então ele nunca tinha passado pelo processo de sofrimento, né? Então ele teve tudo que uma criancinha pequena aprende,
ele passou naquele processo de aprendizado, né? Então, isso só foi falado agora para que vocês possam entender, porque a gente também já sabe, né, que viver em sociedade é importante. Então, até mesmo no nosso processo do dia a dia, as nossas relações, as pessoas com as quais a gente vai conviver, são as pessoas que a gente vai ter as trocas. Essas trocas, elas podem vir de maneira positiva ou de maneira negativa. Aí cabe, no nosso processo evolutivo, cada um de nós retirar o que for de bom para a gente, daquele processo da troca, né, da partilha. Aí é o que ele diz ali, ó. Portanto, o segundo dever é amar o próximo, como aconselha o mestre. Porque quando Jesus chega, Jesus ele vem trazendo também essa ideia, né, do amor. Quem aqui já assistiu Nosso Lar 2? Gente, olha, teve matinê domingo, viu? Lá no Glauber Rocha, foi R$5. Lá no filme, eu achei muito interessante essa proposta que ele traz, né? De amor. Do amor como o alicerce de todo o processo. Que é justamente o que Jesus Cristo nos trouxe, né? Como proposta. Que se vocês forem parar para olhar o Evangelho, para ler, para estudar, Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, as histórias que são psicografadas, os romances, a gente sempre vai ter um momento que traz nas falas, né, desses personagens a dor e o amor. Muitas vezes o reencontro com o amor, a busca através do que? Do sofrimento, pelos erros que foram partilhados, pelos erros que foram cometidos, né, pelas atrocidades. Aí depois a pessoa cai em si, né, porque isso é uma oportunidade do ser de se arrepender, de poder se melhorar, se transformar, né? Mas se a gente parar para observar, se a gente parar para ver a base de tudo, de todas essas histórias, se a gente for parar para analisar, é uma única palavra simples: amor, que é um sentimento que todos nós seres humanos trazemos. Até aquela pessoa que é a mais dura, que diz que não gosta, ou aquela pessoa que mais machuca, ela também sente amor. Do jeito dela, mas ela sente. E aí o Lancelin, ele continua, né? E amar é acatar os direitos daqueles que andam conosco no mesmo caminho. Olha o que nossa amiga aqui falou, da questão, né, do respeito. O que é o respeito? Respeitar o direito do outro, entender como o outro como o outro age, sem ficar julgando. Nada fazemos sem a participação dos nossos irmãos. Processo do viver em sociedade. Cada um nos ajuda em algo de que carecemos. Somos devedores da humanidade, como também emprestamos a ela o nosso concurso, e a fraternidade é o caminho mais desejado na área do bem. Ao tratarmos com os nossos companheiros, pronto. Eu coloquei, né, essa imagem aqui de várias mãos, vocês vão ver várias imagenzinhas assim, porque quando a gente vem com a ideia de sociedade, a gente percebe que a sociedade ela não é construída por um único ser, um único indivíduo. Ela é construída a partir de diversas mãos, né? Independente de cor, independente de etnia, independente de religião. Tanto é que no seio, né, familiar, a gente não vai ter só espírita. Lá na minha casa, por exemplo, meu pai é católico, minha mãe é católica, minha filha veio ao espiritismo através de mim, frequenta hoje em dia. Quando era pequenininha não queria vir, eu trazia arrastada, mas hoje em dia ela já vem com as perninhas dela, né? Ela trabalha dentro da casa, ela gosta. Então assim, a gente mostra o caminho.
o outro segue se ele sentir a vontade para isso. Então, quando tem várias mãozinhas juntas, é porque a gente está no espaço que nem todo mundo vai, aliás, nem todo mundo vai ser igual, não. Ninguém vai ser igual. Cada um tem sua subjetividade, nós somos almas individuais, cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um teve seu processo reencarnatório de várias e várias outras vidas lá atrás. Tem gente que chega que eu sou pró, né? Tem menino na sala que chega e diz assim, eu sou burro, pró. Eu não consigo aprender. Aí eu falo para ele assim, não, cada um tem seu momento do aprendizado. Ninguém é burro. Cada um vai aprender no seu momento. Você só precisa se esforçar mais um pouquinho, mas você tem tanta capacidade quanto o seu coleguinha que já está um pouquinho mais à frente. É como nós aqui, ó, nesse processo do centro, que estamos aqui. Cada um está dentro do seu processo de aprendizado. Cada um está subindo o degrauzinho de cada vez. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na casa, eu cheguei, passei pela casa, fui embora. Eu acho que foi quando eu vim morar logo aqui no Perovais. Aí quando foi em 2010, depois de quase 10 anos afastada, eu voltei pelo processo da dor, olha, e depois daí, com a volta pelo processo da dor, aí foi fazendo evangelioterapia, foi participando, que aqui tinha um coral maravilhoso, participando do coral, que chegou um tempo até de minha mãe dizer assim, pegue sua cama e leve para o centro. Porque quando a gente gosta de algo, a gente começa a fazer, a gente começa a se doar. Então, às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade, mas isso não quer dizer que a gente não tem capacidade para aquilo. Então, essa questão que ele traz aqui, ó, nós precisamos uns dos outros. E nesse processo que tem de cada um ter a sua subjetividade, ter a sua individualidade, a gente precisa respeitar o momento do outro, abraçar o outro, segurar a mão e caminhar junto com o outro. Que é uma proposta que esse texto também traz, que a gente vai ver mais adiante. Perguntas? Bom, ele segue. As exigências devem ser feitas a nós para com nós mesmos. O apreço, esse deve ser dirigido aos nossos semelhantes. Bom, essa questão, eu vejo ali uma pessoa e eu acho que aquela pessoa está ali, naquele processo dela, mas que ela pode melhorar, por exemplo, um parente. Aí eu acho que ele pode melhorar, até eu começo a exigir dele. E eu acho que ele tem que mudar, eu acho que ele tem que fazer daquele jeito, eu acho que ele tem que fazer daquela forma. E aí eu começo a querer exigir. O que é que a gente pode fazer? A gente pode aconselhar. Se for uma pessoa muito próxima a gente pode conversar com essa pessoa, fazer com que ela reflita. Se ela quiser seguir o caminho que você está aconselhando, ou que você está falando, porque assim, de repente o que é bom para a gente, não é bom para o outro. Então a gente pode falar uma vez? Pode, é a sua visão. Você pode aconselhar para que aquela pessoa sente, ela possa refletir sobre aquilo? Pode. Mas não tem que estar o tempo inteiro martelando aquilo ali. Porque a gente tem que respeitar também o processo de escolha daquele ser. Aquela questão que a gente tem lá do livre-arbítrio. Nós somos pais, nós somos mães. A gente fica preocupado com nossos filhos? Ficamos. A gente vê nossos filhos ali fazendo escolhas erradas? A gente fica preocupado. Mas a escolha dele, o processo dele de escolha. E a gente não vai se culpar, achando, por exemplo, que a gente falhou. A escolha dele a gente precisa respeitar. Isso é só um exemplo. Porque muitas vezes a gente faz isso na vida do outro. E de repente,
mesmo a gente sabendo que a gente está certo se for o caso, porque cada caso é um caso, mas ainda assim o outro tem esse direito de escolha, que é a questão do livre-arbítrio, e a gente precisa respeitar isso. E quando a pessoa se arrepender, ou ficar triste, ou reconhecer que errou, se voltar para a gente poder estar de braços abertos para acolher. Né? É aquela história lá do evangelho do filho pródigo, quase que não sai. A imposição é um modo de nos educarmos. A consideração, o ambiente que deve ser feito aos companheiros de labor. Bom, quando ele fala aí da imposição, ele não está falando da imposição, da nossa imposição com relação aos outros, e sim com relação a nós mesmos. Por quê? Eu não vou dizer nem para que eu aponte o outro, eu tenho que me melhorar primeiro. Independente do outro, você precisa fazer mudanças em você. É fácil? Não, não é fácil. A gente tem até um trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro o capítulo agora, mas é o Homem Bom, o título. E nesse trecho que tem lá, nesse texto que tem lá do Homem Bom, ele vem falando um pouco sobre essas questões, né, dos atributos que nós precisamos ter para sermos um homem bom. E não são poucos, são muitos. Talvez um dia a gente chegue lá. Todos nós somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não necessitaríamos de estar aqui. No processo de busca da reforma íntima, do burilamento íntimo, da melhora, para poder tentar crescer um pouquinho. Então, essa imposição que ele fala de nos educarmos é com relação a nós, as nossas imperfeições. Eu digo assim, hoje eu estou melhor do que ontem, porque eu ainda não sou fácil. Mas ontem eu era pior, porque assim, a pessoa falava comigo, qualquer coisinha explodia. Hoje em dia, a pessoa fala comigo, às vezes eu fico chateada com alguma coisa, eu reflito um pouquinho sobre aquilo ali, e aí eu procuro um momento de falar, principalmente no trabalho, qualquer coisinha eu pipocava. Mas hoje, eu vou dizer que eu estou um pouquinho melhor. Até a forma de falar, porque eu tinha uma forma de falar muito arrogante. A forma de dizer, de falar, tanto é que o pessoal dizia assim, poxa, às vezes quando eu falo, o pessoal acha que eu estou brigando, que eu estou querendo ser mais do que o outro. Não. Tem a questão da questão da profissão, né? Pelo fato de eu ser pró, mas isso aí eu fui começando, as pessoas começando a ficar me dando esses feedbacks, eu fui começando a me observar. E aí também com a terapia, porque é bom a gente fazer terapia, né? Com a terapia, eu fui começando a me observar e a tentar me melhorar. Então, hoje em dia, eu vou dizer assim, que para eu respeitar o próximo, eu tenho que passar pelo respeito de mim mesma também. Ou seja, a partir dos feedbacks que o outro me dá, eu começar a me observar como ser, o que é que eu preciso melhorar, para que eu também possa contribuir na vida desse outro. Então, isso também é respeitar o próximo. Porque o que adianta eu estar o tempo todo aqui, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. E eu não procuro o meu processo de melhora. É a síndrome de Gabriela, né? Que o pessoal fala. E aí, o que acontece nesses processos? Eu não mudo, eu não tento me mudar, eu não tento me melhorar, e eu vou continuar no meu processo de caminhada desrespeitando o outro o tempo todo. Não estou dizendo com isso que não vai ter momentos que a gente não vai se zangar, que a gente não vai se chatear. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa começar a se observar. Quando o outro der o feedback, mesmo que eu não queira reconhecer naquele momento, porque às vezes acontece, né, a questão do nosso orgulho ferido, eu paro, aí eu vou lá, começo a refletir, aí já vai ser uma coisa assim, não, eu realmente errei. Aí eu não quero pedir desculpa à pessoa naquele momento, né? Vai surgir um momento que Deus ele vai dar uma brechinha ali, vai preparar todo o processo ali para você pedir uma desculpa. Pode ser que não seja naquela hora, mas vai surgir. Pode ter certeza disso. Aí o que acontece?
eu vou refletir sobre aquilo e aí eu já vou começar a me observar. E vai chegar um momento que vai surgir no meu caminho uma outra oportunidade. E aí o que é que vai acontecer? Poxa, isso aqui eu já pratiquei, não vou fazer de novo, não. E aí eu já vou fazendo o quê nesse processo aí? Buscando o quê? A minha melhora. Tá? O mando deve ser a disposição na disciplina dos nossos instintos. Aqui, ó, que eu acabei de falar. A disciplina dos instintos. Todos nós, independente, ninguém nasceu aqui bonzinho. Ninguém. A gente nasce no seio de uma família, a gente aprende com as práticas de nossa família coisas boas, a gente aprende também coisas ruins, não vamos dizer que não, porque a gente aprende, né? Só que, com o tempo que a gente vai crescendo, a gente vai maturando alguns instintos e aí a gente vai começando a aperfeiçoar eles, que é o que ele está trazendo ali. Mas isso também vai depender de quem? Da gente. Da gente querer, da gente buscar e da gente tentar se melhorar. A cortesia haverá de ser um meio de comunicar mais agradável com os nossos irmãos. Aí eu trouxe ali uma imagem de uma mãozinha mais jovem e de uma mãozinha mais idosa, né? Eu não sei nem se eu posso estar utilizando esse termo idoso, que disseram que não podia mais. É uns negócios que o pessoal fica falando, né? Mas, enfim, trouxe essa mão por quê? Porque tem uma outra coisa que quando eu estava lendo lá o texto, me levou a refletir, né? A gente muitas vezes vive com pessoas também que... A questão do trabalho. Deixa eu tentar reconectar minhas ideias aqui. A gente trabalha no dia a dia, acho que foi até um vídeo do Palhaço Tirulipa, né? Falando sobre Ratinho, né? Que Ratinho, ele chegou em um determinado momento da carreira dele, que ele simplesmente fez assim, olha... eu vou pegar para vocês com relação aos filhos dele. Tem esses 200 milhões aí, vocês vão viver, né, dos juros desse dinheiro, e quando eu morrer, vocês podem dividir o dinheiro entre vocês. E virou para o pessoal do trabalho dele, né, os produtores, e disse assim, eu só vou atender a partir de hoje 2 pessoas. Aí, em um determinado momento, o produtor fez assim, olha, tem uma pessoa aqui que vai pagar X reais para você atender. Ele fez assim, não, eu só vou atender 2. Foi isso que eu coloquei como meta na minha vida agora. Por quê? Com X reais que eu ganho hoje, e X reais que aquela pessoa que tem a mais do que eu vou ter a possibilidade de curtir, de vivenciar as mesmas coisas. Por que que eu vou ficar correndo atrás o tempo todo de dinheiro? Eu vi alguns comentários na internet assim, ele está falando isso porque ele já chegou no patamar financeiro, que é um patamar para ele descansar. Mas o que eu entendi disso que ele traz? O que foi que eu tirei como lição? Não é a questão financeira, gente. É a questão de como a gente leva a vida da gente hoje, independente do dinheiro. Qual é o tempo que nós estamos tirando das nossas vidas para ficar com a nossa família? Para viver momentos, para criar memórias afetivas com a nossa família. Ana, mas assim, se eu não trabalhar, eu não vou ter o dinheiro, para poder custear minhas coisas. Bom, a gente precisa trabalhar? Precisa. Mas a gente precisa também despender um pouco do tempo que a gente tem para a nossa família. Vou trazer um exemplo meu. Por exemplo, eu trabalho 40 horas, manhã e tarde. E à noite eu estudo. Eu tenho um colega que ele trabalha manhã e tarde e está correndo atrás para trabalhar o outro turno, que é o noturno. E fica o tempo todo me cutucando. Ana, bora, não sei o quê. Eu fico assim, não aguento. Eu tenho uma colega que trabalha os 3 turnos. Já tem mais de 30 anos da área de educação.
ela está com fibromialgia, gente. Acarretou doenças para ela, que ela hoje, ela chegou para mim e fez assim, ó, não vá atrás, porque você não vai aguentar. Você, hoje, quando ela falou assim para mim, ó, eu quando fui é porque eu precisava. Hoje em dia eu estou querendo mais, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente cria novas dívidas. Então, o respeito ao próximo, que é o nosso próximo que está dentro de casa também, ele também quer nossa atenção. Nosso filho, nosso pai mais velho, nossa mãe mais velha. Eu estou de férias, minhas férias já estão acabando a semana que vem. Eu tenho praticamente, eu só saí 2 vezes nas minhas férias. Minha mãe ontem estava falando assim, quando você for, você vai fazer falta. E ela me faz chamada de vida todo dia, e ai de mim que eu não atenda. Então a gente precisa estreitar esses laços afetivos também, a gente precisa criar memórias afetivas, porque a vida é um sopro. Respeito ao próximo também é isso. A gente dá atenção àquelas pessoas que nos são caras. A imposição é o caminho interno quando nos indica o bem. A fraternidade nos faz atrair companheiros para o mesmo convívio. A crítica encontra campo frutífero quando exercida no nosso mundo interno. Então, ó, essa imposição, como eu falei, é a imposição que a gente faz com relação a nós mesmos, né? A cobrança que a gente começa a fazer com a gente em relação ao nosso comportamento, quando a gente começa a abrir nossos olhos sobre o que é necessário que a gente mude, o que é necessário que a gente faça para poder caminhar junto com os outros, né? Então, quando eu começo a andar da forma que eu devo andar, né? Não é por cobrança de outras pessoas, mas a cobrança de mim mesmo para comigo, mas eu não vou precisar tá pedindo, vamos dizer assim, auxílio. Eu posso chegar assim só agradecer, porque o auxílio ele vai vir por tabelinha, sabe? E se tiver coisas ruins, vamos dizer assim, ruins que eu falo que a gente tem como ruim, por exemplo, um falecimento de um ente querido, vamos dizer assim. A gente não tem que dizer que é ruim, foi o momento da pessoa, o momento da pessoa chegou, a gente fica triste, né, por aquela pessoa não estar mais conosco, mas a gente quer que a pessoa esteja, porque a gente é egoísta, né? Mas a gente tem que entender, a depender da situação que a pessoa está vivenciando, às vezes é melhor que a pessoa ela volte para a pátria espiritual, para ela descansar. E a gente lembrar dos momentos bons. A gente vai chorar, é proibido chorar? Não, não é proibido chorar, a gente vai ficar triste? Vai. Mas é o processo, gente. Então tá lá, ó. A crítica encontra campo frutífero quando exercida no nosso mundo interno. Mas assim, como assim, Paula, a crítica encontra campo frutífero? Porque assim, quando o outro me criticar ou falar alguma coisa, eu não vou ficar melindrada. Eu não vou me sentir ofendida, né? Se eu já vou trabalhando aquelas questões em mim e a crítica está chegando, é porque tem alguma coisa errada que eu preciso melhorar. Eu sei que é chato, às vezes, a gente está ali, a gente está pensando que está no caminho certinho, está fazendo tudo certinho, e aí, pá, a gente recebe aquela crítica, e às vezes a gente perde até o chão. Mas se a gente for parar depois para refletir sobre aquilo que o outro falou, né, e começar a tentar ver se o que ele falou, o que é que eu posso tirar para me melhorar, né? Agora também não é também para ficar, né, naquela coisa assim, não, a pessoa falou, eu estou assim, não. A pessoa falou, você vai ponderar aquilo que a pessoa falou, você vai fazer uma recapitulação, né, dos seus processos, né, vai tentar identificar o que você fez que magoou aquela pessoa e ver o que é que você precisa melhorar. Mas isso é um processo que a gente vai seguindo na nossa caminhada, né? Então é por isso que ele diz ali que
quando a gente já vai fazendo aquele papel lá tentando fazer aquele papel lá do homem bom do evangelho, né? Essas críticas que elas vêm, elas vão ter campo frutífero dentro de nós, para nossa melhoria e nosso burilamento. E a ponderação cresce e faz crescer a nossa amizade em todos os rumos. O mal merecedor de comentário é aquele que fazemos, em referência aos outros. O resguardo nos traz confiança de que todos se esforçam para melhor. Olha, eu confesso que quando eu li esse trechinho aí, eu fiquei me batendo, né? Porque logo quando eu li, eu não entendi muito. E aí, qual foi a minha interpretação? Talvez vocês que me acompanharam na leitura agora tenham uma outra interpretação e se quiser colocar, fiquem à vontade. A minha interpretação foi a seguinte: o mal merecedor de comentário é aquele que fazemos. Ou seja, eu pratiquei o mal, eu falei mal de alguém, né? Com minha língua ferina. Fui lá, disse assim, olha, minha vizinha isso, isso e isso. Ela fez isso e isso. Ó, saiu ali no meio da rua, tá quase nua, Deus me livre. Quem é que está praticando a maledicência? Sou eu, né? Então, ó, o que faz mal ali, ó, o merecedor de comentário, é o mal que eu estou fazendo. Então, ele está querendo dizer o que ali? Que quem precisa se observar somos nós mesmos, com nossas atitudes, com nossas ações, né, no nosso dia a dia. E com o outro, por isso que ele fala lá no título do capítulo, ó, respeito ao próximo, com relação ao outro, o que a gente tem que fazer? Está ali, ó, em referência aos outros, o resguardo nos traz confiança de que todos se esforçam para o melhor. Ou seja, cada um no seu momento. Cada um tem a sua escalada, cada um tem o seu processo. Lembram lá o que foi falado no início? A mudança ela é individual, ela não é coletiva. O outro está fazendo aquilo, ele está passando por aquele processo, é o momento dele. Não cabe a nós dizer se ele está certo ou errado. Não cabe a nós dizer o que ele tem ou não que fazer. Ah, Ana, mas se for uma pessoa próxima a mim, que eu tenho um grau de intimidade, de afinidade, você vai ponderar. Se a pessoa estiver pronta para ouvir naquele momento o que você tem para comentar, você pode até comentar. Mas se você perceber que é uma pessoa que naquele momento que está com os dois ouvidos tapados, não vai adiantar você falar. E o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? A gente pode fazer oração, a gente pode tentar ajudar por outras vias, conversar de outras coisas que possam dar ideia daquele processo que ela está vivenciando. Então, é nisso que a gente tem que começar a levar essa questão do respeito ao próximo. O momento do outro não é o meu momento, eu preciso respeitar isso. Não nos cabe julgar. Cada um faz suas escolhas. Oi? Já tá falando. Se tens alguma educação, aplica diante dos outros. E se isso te falta, lembra-te de ti mesmo. O nosso mundo interno é uma lavoura grandiosa que poderá dar muitos frutos e flores compatíveis com o nosso comportamento. Trabalhemos nele. Como foi dito já anteriormente, né? Que nós trabalhamos no processo junto com outras pessoas, a gente vive em sociedade. Então, tudo que a gente faz para com o outro, por exemplo, de alguma forma a gente vai estar plantando uma sementinha ali. Em algum momento, em determinado momento, aquela frutinha, aquela plantinha, ela vai florescer, ela vai dar frutos. Depende da escolha de cada um. Quando deixamos o nosso sítio íntimo para analisar e falar mal do que não nos pertence, cresce em nós a erva daninha capaz de sufocar o trigo do bem, que já havíamos plantado. A energia que nos foi dada
deve ser usada na autoeducação, estabelecendo assim no nosso reino a verdadeira harmonia espiritual, que se refletirá em todos os outros corpos. Mas com respeito aos outros, a maior cota que poderemos fornecer para os seus corações é o exemplo dignificante, é a vivência no amor, nos caminhos da caridade. Então, se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Se a gente planta o mal, a gente colhe o mal. A base de tudo, como foi falado lá atrás, é o amor. Se deres a devida importância ao teu próximo, nunca perderás, receberás pelos meios que por vezes ignoras a atenção que te agradará e te fará feliz. Respeita os direitos dos outros, que eles certamente e por lei respeitarão os teus. E ainda a harmonia do universo compartilhará contigo no bem que estimas fazer, por necessidade de amar, utilizando o comportamento elevado para ajudar a construir o reino de Deus nos corações, como também o céu em qualquer lugar em que estiveres. Confiemos nas forças superiores e também nas nossas, que elas crescerão de acordo com as nossas disposições de melhorar, sem nunca nos esquecermos da deferência para com aqueles que nos seguem, instruindo-nos, e aqueles que nos instruem, seguindo-nos. O processo de partilha, de troca. Sempre vivendo em sociedade, sempre um vai estar aprendendo com o outro. E ali, naquela imagem, a gente tem o processo da evolução, né? Que a gente começa bem pequenininho e vai crescendo. E para finalizar, ele nos diz assim: o respeito à luz, porque ajuda a transformar as trevas em claridades imortais. Porque a partir do momento que eu vejo o meu próximo como irmão, independente do que ele faz, de como ele age, do que ele pratica, certo? E entendendo que aquele é o momento pelo qual ele está passando, as escolhas que ele está fazendo naquele momento, é o entendimento dele, que é o que é para ser feito, sem julgamentos, a gente vai estar clareando, né, o nosso redor. E cada um sendo uma luzinha, a gente vai clarear o mundo inteiro. Acredito que será, né, dessa forma. E aí uma mensagem de Chico que diz: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Do livro Verdade e Luz, Espírito Emmanuel. Agradeço a vocês. No finalzinho precisou correr um pouquinho porque eu me empolguei. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu achei que não era. Bom, grato, Ana. Opa. Faltou a bateria. Traz na parede a bateria. Está na parede. Bom, agradecer a Ana pelas palavras, pela proposta, eu acho que de reflexão, né, a qual nós nos colocamos a partir do momento que somos convidados a esse processo dessa cirurgia, né, que não é um processo fácil, é um processo transformador da nossa vida, dos nossos caminhos. E como a Miramês colocou no início, e a Ana reforçou muito nas falas, é um convite de um processo ao qual nós não devemos tomar como imposição, mas é algo de uma vivência, e como o Chico traz,
dia após dia, escrevendo uma nova página. Gratidão, Ana, pelos pensamentos e reflexões. Tá? Vamos para o segundo momento, convidar os passistas. Nosso passe será coletivo. Tá? Tá? Isso. Gratidão ao amigo e mestre Jesus, aos espíritos elevados desta casa, aos nossos irmãos, orientadores, onde vivenciamos esse momento de nos colocarmos no caminho do crescimento. A vivência desse momento é a vivência também da nossa conexão com Deus. Deus que nos acompanha e sabe do nosso sofrimento. Deus que se conecta conosco e conhece as nossas lutas. Deus que se projeta no nosso respirar, no nosso sentir, no nosso viver. Envolvidos nesta energia, possamos sentir os espíritos amigos à nossa volta, cuidando das cirurgias que precisamos no nosso espírito, na nossa alma, reforçando para que nós possamos ter forças para promover as nossas cirurgias morais, não olhando-nos como culpados, mas como seres em transformação, em crescimento e em evolução. Que possamos assim, envolvidos nessa energia, retornarmos aos nossos lares, nos reconhecendo em processo de transformação, de aceitação, de auto-perdão e autocura. E para isso, um remédio é necessário: o auto-amor. Que possamos nos amar, que possamos nos cuidar a cada dia, a cada momento. Um bom retorno para casa. Um abraço a cada familiar de vocês. Que estejam bem, que estejam bem, que estejam bem. Que assim seja.